não são contrários a isso, ou são favoráveis, né? Qual é a questão? Bom, eu vou fazer uma apresentação hoje daquele texto que eu penso que é o texto mais ilustrativo da teoria do Vergniaud, e aí, assim, a teoria dos campos conceituais, ela tem várias vertentes, mas esse texto, acho que ele traz muito do que o Vergniaud fez ao longo do tempo e de uma forma geral. Aí eu coloquei algumas coisas relacionadas ao que vocês faziam. Então, eu procurei, por exemplo, para a Maísa, eu procurei um texto eu não lembro se era de biologia ou de química, mas era uma das duas. Para o Railan, eu peguei um texto que ele precisa ler, né? Que é o texto do Moreira, que é o texto assim, em português, que a gente pode dizer que é o texto canônico para o pessoal do ensino de física. Para o Zenir, eu peguei alguma coisa de matemática do ensino, da educação básica, agora eu não me lembro agora se era infantil ou se era fundamental, mas acho que era fundamental, e para a Lissa também. Para já que eu peguei alguma coisa relacionada com a aprendizagem significativa. Para o Douglas, que entrou depois, eu ainda não peguei absolutamente nada, mas podemos pensar alguma coisa na biologia, porque tem. Então, são casos concretos da aplicação da teoria dos campos conceituais. E muitas aplicações, elas se focam na determinação de invariantes operatórios que os estudantes possam vir a apresentar em atividade, tá? Mas é importante também que a gente entenda alguns aspectos importantes dessa teoria. E eu vou fazer uma apresentação rápida do texto, vou pegar os pontos principais para vocês verem, tem só 18 slides, na verdade 9 são de palavras e 9 são, ou melhor, não é bem isso, são os 3 slides o slide inicial, objetivo, referência e tudo, né? Mas assim, se você for ver, no frigir dos ovos são uns 4, 5 de figura e o resto de, de conteúdo mesmo. Tá? Então, vamos falar hoje sobre a teoria dos campos conceituais e vou discutir o conteúdo daquele artigo, dando ênfase para duas coisas muito simples, para as estruturas aditivas e para as estruturas multiplicativas. Tá? O que são as estruturas aditivas? As estruturas aditivas compõem um campo conceitual no qual as situações exigem uma soma ou uma subtração. E as estruturas multiplicativas, aquele campo conceitual que requer uma multiplicação ou uma divisão. Tá? E aí eu vou pegar exemplos, exceto um exemplo, que é no final, quando a gente for falar de nível de conceitualização, eu vou pegar todos os exemplos desses dois campos conceituais, porque são os campos conceituais que estão em toda a matemática da educação básica. Tá? Vamos lá. Então, quais são as premissas da teoria dos campos conceituais? Bom, o Vergniaud ele vai começar fazendo uma colocação epistemológica, dizendo que a ciência é redução, ou não é. Né? Enfim, ele é bem radical nesse ponto. E ele diz que nem todas as reduções são frutíferas. Tá? Só um segundinho. Pronto. Então, ele vai dizer que o Piaget e os behavioristas não conseguiram dar uma visão completa da conceitualização. Ele foi aluno do Piaget, como o Railan falou para nós na apresentação passada, e ele vai dizer basicamente o seguinte: olha, o Piaget avançou demais, avançou muito, foi muito bom, foi muito valioso o trabalho dele. Só que o Piaget não deu aula para criança na sala de aula. E o Piaget, com a sua obsessão pela classificação em operações de pensamento lógicas, né? Ou seja, aquela coisa geral, reduzir tudo a aspectos gerais do pensamento, e aí ele vai criticar essa redução que o Piaget faz, né? Ele diz que essa redução não é frutífera, ele acaba perdendo de foco que as dificuldades dos estudantes dependem fortemente do conteúdo específico. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que aprender matemática e aprender campos conceituais da matemática são diferentes uns dos outros, é diferente de aprender física, é diferente de aprender química, aprender biologia, porque cada um desses campos está estruturado em termos de conceitos específicos.
Tá? Ele vai dizer também que ele vai aproveitar muita coisa do Piaget. Eu acho que o Vergniaud, nesse artigo, ele não traz, tá, meu entendimento, ele não traz a bagagem vigotskiana que ele tem, assim, da mesma forma que ele traz a piagetiana. Ele tem um artigo de 2013 que ele enfatiza essas coisas e a gente vai discutir em um outro momento. Eu vou traduzir esse artigo para vocês, ele é um pouquinho mais longo, tá? E ele vai dizer, né, que o que ele vai aproveitar de Piaget? Ele vai aproveitar três teses. A primeira é que o esquema, tá? Vou explicar mais tarde o que é o esquema, é a unidade de análise central da atividade. Você quer entender o que uma pessoa faz e significa, que a atividade nós vamos entender como comportamento mais os significados, comportamento mais cognição, é isso que é atividade. Tá? O que a pessoa faz e pensa, tá? É muito bem analisado pelo esquema. Tá? Ele vai dizer também que conhecimento é adaptação, e mais precisamente, assimilação e acomodação, como falava o Piaget. O que é assimilação? Você tem uma gama de conhecimento prévio e você tem alguma outra coisa para aprender. Você vai incorporar essa coisa, essa estrutura, e isso é assimilação. A acomodação é quando você vai modificar suas estruturas prévias de conhecimento para agregar essa coisa, tá? Essa coisa nova que você está aprendendo. Então, para o Piaget, conhecimento e adaptação, e Vergniaud vai acompanhar, né? Ou seja, a assimilação, incorporação e modificação do seu conhecimento prévio. E ele vai dizer que a ação e a representação têm um papel importantíssimo na conceitualização. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com todas essas coisas? Quando você coloca um jogo de bolinha de gude para as crianças resolverem situações, você pode perguntar diversas coisas, como, por exemplo, João está jogando bolinha de gude, quantas bolinhas ele ganhou ao longo do jogo? Isso é uma situação que cai dentro do campo conceitual das estruturas aditivas, tá? E mais precisamente, dependendo de como você estrutura essa situação, se você pergunta, João tem 4 bolinhas de gude no bolso esquerdo e 3 no direito, quantas ele tem no total? Isso é uma composição de medidas. Se você diz, João tem 5 bolinhas, jogou uma vez, perdeu 2, jogou uma vez, jogou a segunda vez e ganhou 5. O que aconteceu no final? Tá? Isso aí é um outro problema. É um problema de transformação. Nós vamos discutir esses dois. Agora, se você pergunta, por exemplo, com que ângulo essas bolinhas foram espalhadas? Tá bom, pô. Com que ângulo essas bolinhas foram espalhadas? Isso já é um problema que cai, por exemplo, no campo conceitual da mecânica, mais particularmente das trocas de momento linear. Então, você vê, as situações elas estão estruturadas em termos de conhecimentos específicos e elas dão sentido para conhecimentos específicos também. E aí eu quero dizer que depende do conteúdo a aprender. Tá? E para isso, esse sujeito ele vai ter que adaptar um esquema para dominar essa situação. Quando ele fala de esquema, duas coisas eu anotei que são importantes de vocês saberem. É o conceito de adaptação. Tá? A adaptação, né, a gente falou que conhecimento é adaptação, mas é o que se adapta ao quê? Para o Vergniaud, o Piaget ele enfatizou de forma inadequada, tá? A interação, a adaptação de um sujeito que conhece, ou um sujeito cognoscente, a um determinado objeto. E o que é esse objeto? É um objeto de pensamento. Tá? Pode ser uma operação, a soma. Né? Você pode falar de um determinado significado, o significado do conceito de, sei lá, de soma também. Então, para o Piaget, a interação entre um sujeito e um objeto. Para o Vergniaud, ele enxerga as coisas diferentes. Quando você propõe um problema para a pessoa, ela vai mobilizar aquelas formas de organização da ação, que são os esquemas, de maneira diferente para que ela tente resolver essa situação. Então, ele diz que a ação ela se refere a situações, prioritariamente. E essas situações, elas organizam
objetos de maneira problemática. Eu vou apresentar algumas situações para vocês e vou dizer como é que esses objetos estão organizados e por que, né, que isso é problemático. Tá? Então, a adaptação ela ocorre por parte do esquema que se adapta às situações que são apresentadas. E o outro é a internalização. Tá? Ele vai falar que o Vygotsky ele vai criticar o Piaget, né? Falar ali sobre dizer que a fala egocêntrica da criança, na verdade, é uma etapa de internalização entre a fala exterior para a fala interior, e ele vai falar de uma tal de uma imitação. Tá? E essa imitação é igualzinho o que o Piaget falou sobre o processo de internalização. Então, nós precisamos levar em conta os aspectos externos da atividade, tá? E os aspectos internos, que passam dentro do sujeito, e os que passam socialmente por fora. E essa internalização ela é mediada por sistemas simbólicos. Você só consegue internalizar uma coisa que está fora de você, que está na sociedade, por meio da linguagem. Tá? E a linguagem envolve sistemas simbólicos, como, por exemplo, a matemática, né? ou melhor, a matemática é uma forma de conhecimento, mas as equações matemáticas, os diagramas matemáticos, tá? Então, existe uma diferença. A matemática não é bem uma linguagem, ela é mais do que uma linguagem, ela é um sistema de pensamento. E, por isso, ela é representada por sistemas semióticos como equações. E o português, por exemplo, ou o inglês, alguma língua tipológica, que você pode descrever as coisas como a gente está fazendo aqui. Então, a adaptação, que é uma premissa piagetiana, ela está nos esquemas, tá? Ela ocorre porque o esquema se adapta à situação, e esses esquemas, eles são responsáveis por realizar a internalização, tá? Que é o vínculo entre a parte interna da atividade e a parte externa, e esse processo só ocorre por causa de sistemas simbólicos. E esses sistemas simbólicos, nós vamos ver que representam invariantes operatórios que estão no esquema. Então, se você tinha essa dúvida, né, o Piaget fala de esquema, Vergniaud fala de esquema, né? Mas como é que a gente vai aprender coisas verbalizadas? É justamente porque o esquema ele possui esses invariantes operatórios que podem ser explícitos e que podem ser implícitos. E por eles poderem ser explícitos, tá? Eles podem ser representados simbolicamente. Vamos lá. Tá? Eu sei que essa parte ela é meio pesada, mas eu já vou deixar isso mais claro para vocês por meio de exemplos. O que é um campo conceitual? Tá? Um campo conceitual, basicamente, ele é um sistema de conceitos interrelacionados. Aí você vai me perguntar, professor, mas a definição está lá, é um sistema de um conjunto de situações, conjunto informal e heterogêneo de situações, de representações simbólicas, de invariantes operatórios, de problemas que possivelmente estão interconectados e entrelaçados nas situações. Mas se você for pegar a definição de conceito do Vergniaud, que foi a que o Railan trouxe na semana passada, o conceito ele é composto de situações que o tornam útil e significativo, ou seja, o referente... Só um segundinho, gente, que eu vou tirar a coca daqui, que ela tá enchendo o saco. Ela passa o dia inteiro com esse choro aí, quando ela quer alguma coisa. Enfim, voltemos, né? O conceito ele é composto de situações que o tornam útil e significativo, que é o referente. Por que é um referente? Lembrem-se, um esquema ele se dirige a situações e o conceito ele se refere a essas situações. Um conceito ele se dirige, ele é endereçado a essas situações. Um conceito, logicamente, ele tem um significado, que é expresso pelos seus invariantes operatórios, e um significante, que é a sua representação simbólica. Tá? Então, que nós vamos chamar
o significante, nós vamos dizer, que é um sistema semiótico que visa simbolizar esse conceito. Tá? Então, aqui nós temos todos os elementos que estão na teoria dos campos conceituais. Então, é importante que você entenda que um campo conceitual é um conjunto de situações, tá? De significados e significantes que estão entrelaçados durante o processo de aquisição e, portanto, ele pode ser entendido como um sistema de conceitos interrelacionados. E isso está associado com o fato de que um conceito resolve várias situações e uma situação dá sentido a vários conceitos. Por quê? A gente vai entender que os conceitos eles estão interrelacionados. Não dá para você construir um conceito do nada se não for uma relação com outros conceitos. Os esquemas, eles possuem invariantes operatórios. E esses invariantes operatórios é que dão o conteúdo específico dos esquemas. Tá? E as situações, tá, gente? Elas têm uma complicação. Elas apresentam distintos cálculos operacionais para o mesmo cálculo numérico. O que é o cálculo numérico? É aquilo que você precisa fazer para resolver a situação. E o que é o cálculo operacional? É aquilo que você tem que pensar para chegar no cálculo numérico. Tá? Então, vamos trazer um exemplo aqui dessas coisas. Vamos trazer uma situação que dá sentido para números negativos. Vamos supor, tá, que João tenha jogado um jogo de bolinhas de gude e ele perdeu 4. Tá? Ele não lembra quantas ele tinha no começo, mas ele perdeu 4. Tá? E agora ele tem 7. Quantas ele tinha no começo? Podem responder. Não tem pegadinha nenhuma aqui. Podem responder. Quantas ele tinha no começo? Vou repetir a pergunta. Tá? João jogou um jogo de bolinha de gude. Ele não lembra quanto ele tinha no começo, mas ele jogou, ele sabe que ele perdeu 4 e no final tinha 7. Quanto ele tinha no começo? O Renan respondeu. 11. 11, exatamente. Mas por que você faz isso? Né? Você respondeu na bucha. Significa que você não sabe e que está só automatizada essa conduta, como os behavioristas gostariam que fosse? Não. Você tem uma gama de conhecimentos operatórios e você tem um esquema. E você tem vários invariantes operatórios aí. Você tem o conceito em ação de estado inicial, que é quanto ele tinha no começo, tá? Você tem o conceito de transformação, você tem o conceito de estado final, e você ainda tem o conceito de transformação inversa. Provavelmente você pegou 7, inverteu a transformação, somou com 4 e disse: olha, se eu sair do estado final e aplicar a transformação inversa, eu vou chegar no estado inicial, que é 11. Tá? Tem crianças que têm um esquema diferente. Elas fazem uma suposição sobre o estado inicial e vão diminuindo 4 até chegar em 7. Então, elas supõem, por exemplo, vamos supor que seja 12, que ele tivesse 12. Se a gente tirar 4, ele fica com 8. Se ele tivesse 10, se a gente tirar 4, ele fica com 6. Então deve ser 11. 11 menos 4 é 7. Isso é um outro esquema. Tá? É um outro esquema. Então, isso aqui a primeira coisa que eu ilustrei para vocês é a diferença entre cálculo numérico e cálculo operacional. O cálculo operacional, tá? O cálculo numérico, desculpa, é uma soma de 7 mais 4. Se eu tivesse trazido um outro problema para vocês, tá? Que é o tipo parte todo, eu ia dizer o seguinte, ó. João tem 4 bolinhas de gude no bolso esquerdo e 7 no bolso direito. Quantas ele tem ao total? Aí você vai somar, porque você tem uma parte, a outra parte.
o todo é a soma das partes. Pronto, aí dá 11. Esses dois problemas, eles têm o mesmo cálculo numérico, mas o cálculo operacional é muito diferente. E tanto é que crianças de 4, 5 anos resolvem esse primeiro problema aqui, mas elas não conseguem resolver esse outro. As crianças de 7, 8 anos já conseguem resolver esse segundo, tá? O que mostra o seguinte, que a questão não se trata de você assimilar um objeto de pensamento como uma operação de soma, como uma parte, como um todo, mas sim de você conseguir desenvolver operações de pensamento cada vez mais complexas, e isso envolve esquemas cada vez mais complexos para se apropriar de campos conceituais, ou seja, para dominar cada vez mais situações de um campo conceitual. Né? Uma outra coisa aqui, ó, referente. Ao que isso aqui se refere? Né? O referente do conceito é uma situação. Então, né, esse esquema ele se refere à situação do tipo parte todo, que é o João tem 4 bolinhas no bolso e 7 no outro. Tá? E esse outro aqui é o de transformação, ou seja, ele jogou e perdeu, ou ele jogou e ele ganhou. Tá? Se você troca aqui no problema do tipo transformação, diz que ao invés dele perder, ele ganhou, quando você vai inverter para saber o que aconteceu no estado inicial, você tem que diminuir. E aí o problema se torna cada vez mais complicado. Tá? Por quê? A forma com que você estrutura a situação vai influenciar fortemente em como o aluno conceitualiza. Tá? Os esquemas, eles possuem variantes operatórios. Então, quando você respondeu 11, né, no fundo, essas coisas foram realizadas, esses significados já estavam lá. Você nem pensou, uma parte é 4, a outra parte é 7, o todo é 11. Não, você somou logo. Aí você não pensou, o estado inicial é 7, o estado final é 7, a transformação é -4, vou inverter a transformação e chegar no estado inicial. Não, você fez isso aí implicitamente. O invariante operatório, ele tem uma base implícita e uma base explícita. Tá? Ele cobre essas duas. Mas, prioritariamente, o que é mais interessante na atividade, que o Verneuil explica, e muitas teorias não explicam, é esse conhecimento que é operatório, que ele é implícito na ação. Tá? Você sabe, mas às vezes você não sabe por quê. Muitas vezes você até sabe por quê, que é um conhecimento consciente, mas não é explicitado por N razões. A principal delas é a economia. Né? Se eu te perguntei quantas petecas o João tinha no início do jogo, bom, você vai me responder 11, porque foi o que eu te perguntei. Aí se eu te disser, tá, mas como é que você sabe disso? Aí você vai explicar. E aí começa a explicar os seus invariantes operatórios. Então é importante que a gente lembre, né, também que essas duas situações, tá, elas apresentam distintos cálculos operacionais para o mesmo cálculo numérico. Lembrem-se, tá? Os estudantes eles apresentam dificuldades diferentes, tá? Para distintas situações. Então, quando você coloca um número negativo em jogo, muitos deles têm dificuldade. Os estudantes eles têm dificuldade com números negativos. Mas deixa eu falar para vocês quem é que tinha dificuldade com número negativo. O Cauchy. Quem era o Cauchy? A Jaque conhece. A Alzenira conhece. Tá? Mas o Cauchy foi um dos grandes matemáticos do século XVIII, XIX. Então, os próprios matemáticos eles tinham dificuldade com números, como é que a gente pode falar? Com números inteiros. Ou seja, para dar sentido para um número negativo. Tá? E aí a gente espera que uma criança de 12 anos, no sétimo ano, entenda muito claramente, com muita clareza, o que significa -4. Tá? E que a gente sabe que não é bem assim. A criança precisa de situações que deem condições para que ela entenda esse número negativo. Ou seja, em outras palavras, ela precisa de situações que deem sentido a esse conceito. Bom, forma operatória do conhecimento. Muitas teorias, em especial a teoria vigotskiana, tá?
elas dão muita ênfase para o conhecimento predicativo, que é aquele que é expresso em palavras e em verbalização. Tá? O próprio Ausubel, ele tem essa questão. Ele vai dizer, né, isso aí já fica uma deixa para a Jaque, né, quando ela for falar na próxima aula. O Ausubel, ele fala que o conhecimento ele é significativo. E significado é explícito, é diferenciado, é claro, na estrutura cognitiva. E ele diz que aqueles conhecimentos que estão associados a aspectos motores precisam de uma outra epistemologia que a teoria dele não dá conta. Então, o Ausubel ele não é tão explícito quanto a isso, mas para quem já está acostumado a ler o Ausubel e ler o Vergniaud, diz assim, poxa, mas eu acho que o Ausubel não aborda isso. Então, essa forma operatória do conhecimento é algo que o Vergniaud traz para a gente associado a um conteúdo. Lá na psicologia, essa discussão, o próprio Vernon vai dizer que na ciência cognitiva, essa discussão ela é um pouco atrasada. Então, as pessoas tratam, por exemplo, andar de bicicleta, fazer uma obra, né, ser um pedreiro, fazer uma obra, você fazer uma poda de uva, tratam isso como habilidades que são automatizadas. Mas o Vernon ele não enxerga assim. Ele vai dizer que por baixo dessas ações, ou seja, subjacentes a essas ações, existe uma conceitualização muito forte. Então, por exemplo, na poda da uva, existe os conceitos em ação, tem uma pesquisadora francesa que estudou isso, existem conceitos de ação de carga e de equilíbrio, tá? E lá tem essas especificidades. Eu não compreendo muito bem de poda de planta, então nem sei dizer para vocês. Mas os caras que sabem fazer a poda, eles não falam quase nada, eles fazem a poda, tá? Mas eu vou falar para vocês de uma coisa que eu observei ultimamente aqui na minha casa. Né? Os pedreiros, eles se referem à inclinação do terreno como queda. Eles só falam, tem uma queda. E essa queda é importantíssima para você calcular e estimar o fluxo hidráulico em alguma coisa. Então, você tem um cano. Para o cano escoar fluido sem uma bomba, né, água sem uma bomba, ele precisa estar numa determinada taxa de inclinação. E os pedreiros chamam isso de queda. Isso é um conceito em ação. Tá? E esse conceito em ação ele é utilizado em várias situações da engenharia civil. Tá? Só para ilustrar o que é um invariante operatório e como esses esquemas eles se munem desses invariantes operatórios para lidar com as situações. Então, no caso, estado final, estado inicial, transformação e transformação inversa são conceitos em ação que estão associados ao campo conceitual das estruturas aditivas num problema do tipo transformação. Parte e todo são conceitos em ação que estão presentes no campo conceitual das estruturas aditivas em problemas do tipo parte todo, tá? Então, para quem não lembra, o parte todo é bolso 1, bolso 2, soma. O problema do tipo transformação, joga um jogo, não sei quanto eu tinha no começo, tem uma transformação, eu sei quanto tem no final. Aí eu aplico a transformação inversa. Se aqui fosse 7, fulano tinha 7 bolinhas, perdeu 4, o que aconteceu no final? Ele fica com 3. Aí esse daí é um outro tipo de situação, mas ainda dentro desse tipo de problema. Tá? Então, quem é que se dirige às situações? Quem é que dá conta de explicar a atividade? O esquema. O que é o esquema? Eu vou reformular, não, eu vou rememorar aquilo que o Highland disse para a gente. Né? O esquema ele tem 4 definições. Ele é uma totalidade dinâmica funcional, ou seja, ele é uma totalidade, ele se dirige a uma classe de situações, ele é dinâmico porque ele se adapta para cada uma das situações, ele muda conforme mudam os parâmetros da situação, e ele é funcional porque ele tem uma funcionalidade, ele serve para alguma coisa. Ele é uma organização invariante da atividade. Na semana retrasada, na aula passada, né, ou no encontro passado, eu dei um exemplo de quando a criança conta. Se a criança vai contar vacas ou se ela vai contar crianças, ela organiza a atividade da mesma forma.
a atividade não é a mesma. Porque, por exemplo, se ela for contar 10 vacas e 5 crianças, os parâmetros mudaram. Tá? Mas a forma com que ela organiza a atividade, articulando o gesto com apontar, né? Relacionando um cardinal com o ordinal e enumerando, enunciando 2 vezes o último, que consolida essa relação, aí você tem uma forma de organização da atividade que é invariante. O esquema ele tem 4 componentes. Tá? Ele tem um aspecto... vamos ver aqui. É um aspecto... eu não me lembro agora a palavra. Eu vou pular. Um aspecto gerativo, que são as regras de ação do tipo sim, então. A gente tem vários raciocínios implícitos, tá? Vários raciocínios implícitos condicionais, que são do tipo sim, então. Alguns a gente nem se dá conta deles. Ele tem um aspecto epistêmico, revelado pelos teoremas em ação e conceitos em ação, que guardam o conteúdo, tá, do esquema. Ele tem um aspecto inferencial, tá, um aspecto dinâmico, aí, que é a capacidade de inferência, de raciocinar aqui agora, e um aspecto de metas, né, um aspecto de gerar um objetivo ou subobjetivos para a atividade. E ele também, né, tem uma função analítica, que aproxima o esquema da noção de algoritmo. Então, o que é um esquema? Um esquema é alguém, né, uma entidade cognitiva que leva de um espaço de N dimensões temporalizado, tá, da ação para a representação, para o espaço de representação, que tem um número de dimensões diferentes. Mas esse número de dimensões é muito grande. Por quê? Porque a atividade ela engloba diversos aspectos e a representação também. Então, o esquema ele produz esse vínculo entre a atividade e a representação. Tá? E essa é a definição analítica, que é aquela quarta definição, né? Que o esquema é um mapeamento, tá? De um espaço de N dimensões a um espaço de N linha dimensões, igualmente temporalizado, onde N e N linhas são muito grandes. Então, o esquema é uma forma de mapeamento, matematicamente falando, desculpa. Né? O aspecto epistêmico do esquema é aquilo que as pessoas acabam considerando mais importante nas pesquisas, né, que são os teoremas em ação e conceitos em ação, que na verdade são as coisas mais simples da gente observar. Mas o ideal é que a gente observasse e descrevesse a conduta do sujeito, ou seja, a ação do sujeito em situação. Eu vou trazer aqui, né, um exemplo, tá, das estruturas multiplicativas, que é um problema que envolve multiplicação. A gente vai calcular a quantidade de farinha para fazer pão, dado que vem alguns penetras na nossa festa e vão passar mais tempo do que deveriam. Tá? Os esquemas, tá? Ainda na sua definição, eles são a totalidades dinâmicas funcionais e formas de organização invariante da ação. Ou seja, os esquemas eles são sistemáticos. Tá? Eles se dirigem a aspectos da realidade de maneira sistemática. Não é da mesma maneira, mas é uma maneira que é organizada de forma invariante. Isso aí, tá? O desenvolvimento do esquema envolve o desenvolvimento de competências complexas. É um processo de largo prazo. A construção e a consolidação e a elaboração do esquema é um processo de largo prazo. Mas, e quando você nunca resolveu uma situação? Quando você nunca resolveu uma situação, você está lidando com aprendizagem, tá? Que é algo de curto prazo. O Vernier ele tem um artigo muito legal que ele fala do longo e do curto prazo na aprendizagem em matemática, que a gente vai discutir, e ele é essencial para a gente discutir as diferenças entre aprendizagem e desenvolvimento. Então, a gente utiliza muitos dos conhecimentos que a gente tem dos nossos esquemas e utiliza todos os recursos cognitivos possíveis quando a gente tem uma situação nova.
E, claro, a gente tem a intencionalidade de resolver essa situação. Então, se a gente não tem algo pronto ainda para resolver, a gente cria, a gente inventa, tá? E é isso a gente chama de contingência. Os esquemas, quando eles estão suficientemente elaborados e sistematizados, eles vão se tornando algoritmos. O que são, né, os algoritmos? Os algoritmos são uma espécie de mapeamento entre dois espaços, da ação e da representação, e que eles, com uma sequência finita de passos, levam à resolução de um problema. Por exemplo, a regra de três. A regra de três é um algoritmo. Todo algoritmo é um esquema, mas nem todo esquema é um algoritmo. Por quê? Porque o esquema ele não guarda essa relação de eu vou, através do número finito de passos, chegar numa situação, na resolução de uma situação, tá? Então, o que acontece, tá? Os esquemas, alguns esquemas são algoritmos, mas nem todo esquema é um algoritmo, tá? A regra de três é um desses exemplos. Então, quando a gente não tem esquemas para resolver uma determinada situação, aí entra o improviso. A gente mobiliza invariantes operatórios, a gente constrói e reconstrói esquemas e, portanto, a gente vai mudando essas coisas. Tá? Forma operatória do conhecimento, um exemplo. Né? Calculando a quantidade de farinha para fazer pão. 10 amigos foram passar um fim de semana em Alter do Chão. Decidiram fazer pão. O consumo de farinha é, em média, 1 quilo por 2 dias para 10 pessoas. Supondo que apareceram 10 penetras e que os 10 amigos não os quiseram expulsar e acabaram todos ficando durante por 4 dias, qual a quantidade de farinha que deveriam comprar? Tá? Aí, né, eu pergunto para vocês. Não tem pegadinha, tá? Não tem pegadinha. Eu já vou responder para vocês. São 4 quilos, né? 4. Por quê? 2 vezes mais pessoas, 2 vezes mais dias, é 4 vezes a quantidade de farinha. Beleza. Exatamente isso. Mas, talvez uma coisa que você não se deu conta é de um invariante operatório que você possivelmente tem para resolver isso, tá? Que é esse bem aqui, ó. Vamos lá. Tá? Vou traduzir aqui para vocês. Isso aqui é o isomorfismo da função linear. Tá? Lambda 1, tá? É um fator multiplicativo, é um escalar. Tá? Ele vai dizer quantas vezes mais pessoas há. Lambda 2 é um outro fator multiplicativo, é um escalar também. Tá? Ou seja, ele não precisa de uma dimensão. Quantas vezes mais dias passarão? Tá? F de x1, deixa eu botar aqui bonitinho, né? F de x1, x2, é uma variável bilinear aqui, que depende de outras duas, tá? É uma função bilinear, que ela vai dizer a quantidade de farinha necessária para 2 dias e 10 pessoas, que no caso é 1 quilo. Então, isso aqui é 2, isso aqui é 2. Se você, tá, para o Gerard Vergniaud, não souber olhar e descrever as concepções dos estudantes, os conhecimentos dos estudantes, em termos matemáticos, claro, as dificuldades e as possibilidades, as continuidades e rupturas dos estudantes em matemática. Se você estiver lidando com biologia,
você tem que explicar em termos biológicos. Se você estiver lidando com física, em termos físicos, você tem que adequar a sua descrição da aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes, dos esquemas dos estudantes e de outros recursos cognitivos que ele vem apresentar na epistemologia específica do domínio que você está ensinando. Senão, se você está ensinando física, você vai falar em termos de física. Se você está ensinando matemática, você vai ensinar em termos de matemática. Se você está ensinando linguística, em termos da linguística. Se está falando biologia, em termos da biologia. Tá? Então, esse invariante operatório é um invariante operatório que a pessoa tem, provavelmente implícito. Tá? Eu vou dizer para vocês que eu estudei matemática, né? Eu estudo matemática, porque eu sou professor de física e professor de matemática também, e eu só fui me dar conta disso aqui quando eu estudei teoria dos campos conceituais. Nossa, eu nem sabia que eu tinha, né, aplicado o isomorfismo da função linear, embora eu soubesse o que era o isomorfismo da função linear. Então, veja, são conhecimentos que você tem e às vezes você nem sabe que você tem. Tá? É importante que a gente note isso. Que os invariantes operatórios, vou anotar aqui, eles compõem a base implícita e explícita da conceitualização. E o que é a conceitualização? É a referência à realidade, no caso, que é descrita psicologicamente pelas situações, por meio de conceitos. Tá? E, no caso, esses conceitos se referem a situações, mas eles possuem também invariantes operatórios, tá? Ou seja, aqui eu boto aqui operatórios, e sistemas semióticos. Tá? Por meio de, vamos deixar aqui melhor escrito, por meio da representação. Tá? Então, a conceitualização, e aí entra a importância, uma implicação didática que eu já vou antecipar para vocês. Muitas pessoas falam em termos de contextualização. Eu concordo absolutamente que a contextualização ela tem que ser feita. Mas como é que você está fazendo essa contextualização? Você traz um exemplo e depois parte lá para a abstração e não volta? É importante que você volte. O Hélio Carlos Ricardo já ensina isso para nós. Tá? Que você começa do real, vai para a abstração e volta para o real de novo, munido dessa abstração que está aí envolvendo a representação, tá? Então, veja, tá? Aqui você elaborou um esquema que possui o invariante operatório de isomorfismo da função linear, tá? E você pode aplicar esse esquema para uma outra situação. Se eu tivesse mudado os dados aqui, você ia resolver igual. Tá? Por quê? Porque provavelmente você tem um esquema sistemático para isso. Tá? Agora, se eu te apresentasse uma outra situação que tivesse que mudar e você precisasse de um outro invariante operatório que você não tem, muito provavelmente você ia ter que lançar mão de outros recursos. Né? Quantas vezes você já não tentou resolver um problema de regra de 3 dupla usando uma regra de 3 simples? Isso é oportunismo, uma contingência da conceitualização. Tá? Que é quando você improvisa uma solução tentando achar. E essas soluções elas são importantes. Tá? Bom, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, tá, é da forma predicativa do conhecimento, a relação entre a forma operatória e a forma predicativa do conhecimento. Porque, embora a gente tenha enfatizado bastante a forma operatória, na atividade, as duas formas de conhecimento, que são a implícita na ação e a explícita nas palavras e na verbalização, elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, você tem que dar conta de explicar essas duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, né, a gente traz a ideia de nível de conceitualização. O Vernier ele traz 4 enunciados. Aqui não é farinha para fazer pão, tá, gente? Aqui é simetria. Eu esqueci de trocar o nome lá. Então, ele vai trazer aqui 4 situações. O primeiro enunciado ele vai dizer que a fortaleza é simétrica. Então, vamos pegar a ideia de simetria. Esse enunciado, a simetria
ela está na forma de um predicado, tá? Sujeito, né, e predicado, né? Então, a fortaleza é simétrica, tá? Aí, na segunda frase, nós temos um pulo na dificuldade, tá? Por quê? Ele vai dizer que o triângulo ABC, ó, eu vou marcar aqui, ó, é simétrico, a linha B' C' ao triângulo ABC em relação à linha D. Ora, gente, 1, 2, 3. Agora tem 3 objetos que se relacionam a esse predicado, ou seja, esse predicado é um predicado que se relaciona a 3 coisas. Isso já é mais difícil do que a primeira frase. Agora, a simetria, ela já não é mais um predicado, ela é um objeto de pensamento. Agora você tem que pensar na simetria deslocado de uma situação. E isso é o que caracteriza a maior parte dos processos de ensino que acontecem tradicionalmente. E aí a gente não entende por que a gente pensa que, vou levar um experimento para a sala. Aí você leva o experimento, aí você começa a falar, carga elétrica é o que gera o campo elétrico. Gente, pronto, acabou. Por quê? Você não está mais agora colocando a carga elétrica como um predicado, você está colocando ela como um objeto de pensamento. E aí, quando você coloca a carga elétrica, ou a simetria, ou a evolução, ou a célula, independente da situação, tá? Que é o que acontece quando você transforma ela no objeto de pensamento, você vai relacionar ela com outros objetos de pensamento. Aí, isso é uma dificuldade a mais. Aí tem uma pior, né? Que é aquela que a gente gosta de ensinar, porque a gente se sente super poderoso, né? A gente tem que ter cuidado também com a nossa vaidade ensinando. A gente diz, né? A simetria é uma isomeria. Aí a gente joga o pincel. Pá! Nossa! Lacrei, né? Mitei. Mas aqui a gente tem um nível de conceitualização altíssimo, tá? Por quê? Se aqui a gente tinha, tá, um significado denotativo para esse objeto de pensamento, aqui a gente tem agora uma relação de inclusão de classe, ou seja, a isomeria é um grupo maior que a simetria. Então, o deslocamento epistemológico desse com respeito a 3 existe. É um salto a mais. Então, para o aluno compreender isso é mais difícil. Quanto mais alto o nível de conceitualização, tá? E quanto mais distante, mais deslocado da realidade, mais abstrato, quanto mais próximo a gente coloca aquilo, o conceito que a gente quer ensinar de um objeto de pensamento, mais difícil é para o aluno entender. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso, tá? Por quê? Porque os alunos, a maior parte das competências que eles desenvolvem é a partir do domínio de situações. E essas coisas, elas vão ser dominadas depois que o aluno começa a compreender, depois de ter resolvido diversas situações e construir diversos invariantes operatórios. Então, você ensinar esses 4 enunciados, eles não estão no mesmo grau de dificuldade. Então, como a gente, na sala de aula, lida explicando, falando, usando a linguagem, é importante que a gente se atente para o nível de conceitualização daqueles conteúdos que a gente está ensinando a partir de uma mediação linguística, tá, para os nossos alunos. Tá? Então, a gente tem que se atentar para esse nível de conceitualização. Por último, eu queria falar do conceito de representação. O conceito de representação, usualmente, ele é entendido como algo, né, estático. Tá? A representação é um desenho, é uma equação, é uma palavra, mas para o Vergniaud, a representação é um conceito mais dinâmico. E ela envolve o fluxo de consciência. Tá? O que é o fluxo de consciência? Você não está pensando agora, você não está processando informação agora. Para você fazer isso, né, você tem que ser capaz de representar, tá? Você tem que ser capaz de representar, de compreender palavras, de imaginar, de perceber.
Então, a sua percepção e a sua imaginação é fortemente dependente dos invariantes operatórios que você tem. Ou seja, conceitos em ação, que são categorias tomadas como pertinentes, e teoremas em ação, que são proposições consideradas como verdadeiras sobre o real. E aí o que acontece? Esse fluxo de consciência ele vai organizando esses invariantes operatórios para que você preste atenção nessas coisas. Ou você percebe, ou você imagina. Então, se eu pego e passo um problema de física para alguém que não sabe física, tá? No fluxo de consciência dessa pessoa, ela vai evocar diversas concepções que ela já tem prévias para veicular esse e para representar essa situação e para dar uma solução para ela, tá? Então, fluxo de consciência. Você está acordado, você dorme, você, digamos assim, esse fluxo de consciência ele se apaga e, claro, fica lá no campo do sonho e tal. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar tá acordado e percebendo as coisas, tá? Para você perceber que um carro está andando na rua e vai te atropelar, você tem que saber o que é um carro, né? Então, a primeira coisa é isso. O fluxo de consciência ele se relaciona ao conceito de representação. O conceito de representação, ele se relaciona também, aí é a componente, a definição mais próxima do que se considera usualmente como representação, que são sistemas semióticos e significados. O que são esses sistemas semióticos? Sistema de símbolos. O português é um sistema semiótico. A matemática envolve sistemas semióticos. Então, a álgebra, por exemplo, ela envolve incógnitas, ela envolve números, ela envolve sinais de soma, iguais. A geometria envolve figuras geométricas. Lá na biologia, né, você tem uma representação ali para os fluxos evolutivos, aqueles mapas bem bonitos, né, de evolução. Na química, você tem fórmulas estruturais. Na física, você tem diagramas de força, você tem equações matemáticas também. Então, esses sistemas semióticos, eles também estão relacionados à representação. Eu prefiro dizer que esses sistemas semióticos são sistemas que simbolizam, tá? Simbolizam de forma analógica, quando eles guardam uma relação com aquilo que eles visam representar, uma relação de estrutura semelhante, tá? Então, por exemplo, um desenho. Quando você faz um desenho, mesmo que seja aquele desenho de palito, de bonequinho, né? Você vai dizer o seguinte, né? Ah, isso aqui é o tronco do boneco, isso aqui são as pernas, isso aqui é o braço, isso aqui é a cabeça. Então você tem uma relação de estrutura. Quando você desenha uma casa, nenhuma casa é como uma casa que você desenha. Tá? Quando você desenha o Sol, ele tem uma carinha, o Sol não tem uma carinha, mas ele tem aquele formato esférico, né? E os, entre aspas, os raios de fogo lá dele, né? Então, isso é uma simbolização analógica. Ou pode ser uma simbolização arbitrária, né? Mas do tipo simbólico mesmo, né? Que não guarda relação. A relação que ela guarda com aquilo que ela se refere é arbitrária. Como, por exemplo, uma equação matemática ou uma palavra. Quando você fala cão, você pode falar dog também, você pode falar chão, você pode falar perro. Essas quatro palavras, elas simbolizam a mesma coisa. Só que como a relação entre a palavra e aquilo que ela visa representar é arbitrária, então você não tem uma relação de estrutura. Tá? Então, esses sistemas semióticos, eles são fundamentais para a representação. Um sistema de conceitos também, tá? Um sistema de conceitos que estão relacionados e possuem significados. Então, a relação entre significante, significado e um sistema de conceitos é importante. E, por último, quem é que processa essa representação? São os esquemas, durante a atividade. Lembrem, eu falei que o esquema ele é um vínculo entre a ação e a representação. Ele é um mapeamento. É aquela quarta definição lá que o Vernier traz. Tá? Ou seja, ele é um mapeamento entre o espaço da ação para representação. Então, quem é que permite com que a gente represente esses conceitos durante o processo de ação? Que a gente realize a conceitualização e que a gente realize a representação. São justamente os invariantes operatórios. Tá, gente? Então, a representação para o Vergniaud, ela tem esses quatro componentes. O fluxo de consciência, os sistemas semióticos e significados e o sistema de conceitos. Quais são as implicações didáticas? Bom,
Quando você fala de totalidade dinâmica funcional dos esquemas, quando você chega na sala de aula de ciências e matemática, você já tem conhecimentos prévios. E aí você diz assim, essas concepções são errôneas, são ingênuas. Mas será que elas são errôneas ou ingênuas ou elas são alternativas? Eu votaria em concepções alternativas. E não só eu, mas como toda a comunidade quase de ensino de ciências. Por quê? Porque essas totalidades dinâmicas, esses esquemas prévios, você chega na sala de aula, elas têm uma funcionalidade. Elas te permitem, às vezes, sobreviver, tá? Mas não só isso, outras coisas também. Situações previamente dominadas. Quando você sabe resolver uma situação, você funciona de uma forma, tá? Você vai elaborando, essas competências vão se desenvolvendo ao longo do tempo, vão mudando e vão ficando mais consolidadas. Mas e quando você não tem, tá? Então, quando você tem as situações previamente dominadas, você pode trabalhar na sua sistemática, melhorar. Então, por exemplo, eu conheço muitas coisas sobre a teoria dos campos conceituais, porque eu já estudei muito, já trabalhei, né? Agora, por exemplo, se você me pedisse para eu te explicar uma teoria que eu não conheço, vamos pegar aqui, por exemplo, né, uma que eu não conheço muito bem, né? A teoria do... Caramba, para vocês verem, eu não lembro nem o nome dela. A teoria lá do Kelly, do ciclo experiencial de Kelly. Não é uma teoria que eu conheço. Aí, né, ia ser mais difícil, eu ainda ia ter que organizar minhas ações, lidar com diversas situações para aprender essa teoria. Tá? É o que vai acontecer com a teoria antropológica do didático, né? Que é uma teoria que eu não conheço muito bem. Então, eu vou ter que dominar os conceitos, eu vou aprender junto com vocês essas coisas. Né? Outra coisa, né? Palavras com o mesmo nome, mas significados distintos. Isso aí é complicado, porque isso provoca algum tipo de interferência. Tá? Quando você chega na física, o trabalho não tem nada a ver, necessariamente, claro, com esforço físico. Tá? Um halterofilista, né, que é o costume nas Olimpíadas, né, está levantando 200 quilos acima da cabeça e não está se mexendo, ele não está havendo realização de trabalho. Nesse caso, pela ação da força da gravidade e pela força que ele exerce sobre o halter. Tá? Mas ele está fazendo esforço físico. Claro, como é que a gente reconcilia essas coisas cientificamente? Os músculos dele estão contraindo e relaxando, e por isso tem um deslocamento sob tensão e por isso tem uma força. Né? Quem é da biologia entende isso muito bem. Tá? Mas na física, macroscopicamente, ele não está realizando o trabalho. Aí o aluno vai perguntar, professor, mas como assim que o senhor está dizendo que ele está realizando o trabalho? O cara está até suando. Por quê? Porque o nosso invariante operatório prévio sobre trabalho, vinculado a, a esse símbolo, né, trabalho, ele está relacionado ao significado de que trabalho é esforço físico, por exemplo. Então, a gente tem que estar atento para essas coisas. Bom, é importante que a gente foque na relação entre conhecimento e problema. E aí eu tenho exemplos muito interessantes da sala de aula, porque tem alunos que têm muita dificuldade de entender, né, como é que a gente aplica um conhecimento a um determinado problema. Tá? Mas é porque você talvez esteja enfatizando não a relação entre esquema e situação, mas entre a relação entre sujeito e objeto. Tá? É importante que você articule, realize um ato mediacional de articulação dos conceitos com a representação simbólica deles, ou seja, você explique usando diversos sistemas semióticos, né, aquele conceito. Então, por exemplo, você tem uma fórmula, né, você explica aquela fórmula em linguagem natural, você usa um diagrama para explicar aquela fórmula, ou você usa uma fórmula para explicar um diagrama, você usa uma palavra para explicar um diagrama. Então, ter essa variabilidade aí conceitual é importante. Tá? E, por último, né, a contingência e o oportunismo da conceitualização. Você tem que estar consciente de que os alunos podem não ter os esquemas prévios para dominar determinadas coisas. O que você vai fazer? Você tem que ter muito bem estruturado pelo menos um protótipo de um campo conceitual na sua cabeça, para que você consiga conduzir o aluno e propor situações para que ele vá aprendendo e vá começando a construir esquemas para aprender. Tá?
E aí a gente chama de contingência e oportunismo da conceitualização, que é um termo cunhado pela Maria de los Ángeles Fanaro, pela Maria Ritotero e pelo Marco Antônio Moreira, para situações em que a gente não tenha disponíveis esquemas prévios para dominar situações novas. Eu não sei se caiu a minha internet aqui. Parece que caiu. Eu só estou com o meu 3G. Mas eu já estou terminando, tá? Eita, Paulo. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Vocês estão me escutando? Sim, Beleza. aqui em casa também tô sem internet. Tô com a internet só do celular. Todo celular, né? A Vivo salva de vez em quando. Tá, então eu vou pular aqui, né, pro último slide, né, da síntese, tá? Que é o seguinte, né? Nós falamos hoje sobre esquemas, sobre as premissas da teoria dos campos conceituais, sobre o conceito de campo conceitual, sobre a forma operatória do conhecimento, sobre a forma predicativa do conhecimento e sobre representação, e trouxemos algumas implicações didáticas, que eu vou resumir da seguinte maneira, tá? O professor, ele tem 3 atos mediacionais que são baseados aí na teoria vygotskiana que o Vergniaud propõe, tá? Que é o professor, como provedor de situações de problema, ele vai escolher e propor problemas aos estudantes na ZDP desses estudantes, e essa ZDP é feita, determinada a partir da dificuldade das tarefas em um campo conceitual, ou seja, a dificuldade é estimada a partir de como elas se posicionam nesse campo conceitual. O professor é um organizador do ensino, porque ele explica usando linguagem, mas ele também ensina procedimentos, tá? E o professor ele regula o nível da dificuldade do ensino dentro da zona de desenvolvimento proximal. Esse aqui é o que eu mais chamo a atenção, porque dentro da academia, não sei também como é que vocês lidam lá na sala de aula na educação básica, né? Não sei se o Railan também dá aula em ensino no curso de nível superior. Mas no ensino superior, a gente tem uma cultura assim de que a gente tem que passar o mais difícil possível. Se você não passa o mais difícil possível, é porque você não se garante, é porque você não é um bom professor. Se você não reprova muito, você não é um bom professor. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo de uma maneira muito diferente. Tá? Eu vejo que. Deixa eu ver se o meu som tá ligado aqui. Tá ligado. Né? Pronto, acho que voltou. Deixa eu voltar aqui para a sala. Só um segundinho. Pronto, voltei. Tá? Então, vou colocar aqui o slide, né, dos atos mediacionais, né, que são basicamente o seguinte: a melhor aprendizagem, ou melhor, o melhor desenvolvimento para Vygotsky, e o Vergniaud ele não se foca nisso, tá, em dizer o que vem primeiro, aprendizagem ou desenvolvimento. Piaget vai dizer que vem primeiro o desenvolvimento, depois a aprendizagem. Vygotsky vai dizer que primeiro a aprendizagem, que é seguida, que é o motor do desenvolvimento. O Vernon não vai dizer isso, não vai focar nesse aspecto. Para ele não é relevante. Para ele, essas duas coisas acontecem meio que juntas. Assim, tá? Mas o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o nível de dificuldade do ensino tem que estar dentro da zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? É a diferença entre aquilo que eu consigo fazer sozinho, que é a zona de desenvolvimento real, e a zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que eu consigo fazer
junto com um parceiro mais capaz. Então, eu vou aprender e me desenvolver se eu souber fazer uma coisa que é mais difícil do que eu sei fazer sozinho, mas que é menos difícil do que aquilo que eu conseguiria fazer com um parceiro mais capaz. Então, a gente tem que regular. Se você desestabiliza os estudantes muito, eles não aprendem. Se você desestabiliza muito pouco, eles também não aprendem. Então, o professor ele tem que não tem que nem pesar e nem que deixar a mão muito leve, tá? Por quê? Porque essas situações que o professor vai prover aos estudantes, elas têm que estar dentro da ZDP, tá? Então, o professor, ele explica também, ele organiza o ensino, ele explica usando linguagem, mas ele ensina também procedimentos, ou seja, ele trabalha a etapa operatória do conhecimento, a forma operatória do conhecimento. E ele provê situações de problema que deem sentido aos conceitos. Eu considero a minha apresentação encerrada. Eu imaginei fazer em meia hora, mas acabou acontecendo em uma hora, ou um pouquinho menos, né? Mas aí eu abro espaço para perguntas. E aí, galera, alguém para fazer alguma pergunta? Estou falando uma parte, né? Realmente acontece aquela parte do no nível superior ser mais cobrado do que no nível técnico, né? No mesmo caso no IF, né? Essa situação ocorre. E mesmo tendo alguns colegas, né? Que saíram da parte de ensino, né? De física ou de matemática, ainda tem essa ideia, né? Que tem que ser mais cobrado no nível superior, né? Tem que pegar pesado, né? Pegar no 12. Eu já vi uma realidade totalmente diferente. Como eu dou aula para o ensino regular, eu coloco bastante conceito para os meus alunos, mas eu procuro jogar, por exemplo, as teorias assim para o dia a dia deles, principalmente com a química. Os meninos têm muita dificuldade na matemática. Aí, às vezes, tem que voltar lá para a matemática para poder estar ensinando eles, para poder voltar para a química ou para a biologia, que envolve muito cálculo. É uma área que eles têm muita dificuldade. Então, os conceitos eles são muito importantes, mas ele tem que ser aliado com a prática, né? Eu falo para os meus alunos que eles têm que praticar muito. É, E como o professor falou, com relação aos cálculos, alguns cálculos os meninos conseguem desenvolver, outros não. Aí é bem diferente do que é cobrado, por exemplo, na faculdade, e dos professores da universidade, pelo menos. Eu acho isso. A Alzenira fez um comentário aí. Deixa eu pegar aqui no computador. Tá aqui, tá ligado aqui meu. Tá aqui. No início foi dito que as estruturas aditivas são adição, subtração e as duas juntas.
As estruturas multiplicativas são multiplicação, divisão e a junção também, mas seria na matemática. Como seria na física, em um conteúdo qualquer? Vai da percepção do professor observar isso? Bom, assim, na verdade, o campo conceitual das estruturas aditivas e multiplicativas, eles são, como o próprio Vernier fala, eles são estruturas que são, digamos assim, convenientes para a gente analisar o processo didático, mas o conhecimento, ele não é recortado assim. Todos esses recortes que a gente faz, eles são artificiais. Né? Mas, na verdade, por exemplo, a operação de soma, as operações de subtração, né? Que na verdade é o simétrico da soma, a multiplicação, todas elas estão relacionadas ali na matemática. Né? E elas se relacionam, por exemplo, na álgebra. Isso aí é feito para a gente enxergar, digamos assim, dentro do processo didático, de uma forma um pouco mais conveniente para nós. Então, sim, vai da percepção do professor observar isso. Então, é importante que um professor de física entenda, por exemplo, que a física da educação básica, ela envolve basicamente estruturas aditivas e estruturas multiplicativas, na parte que concerne a matemática usada nessa física. Né? Não tem nada de cálculo, claro, tem coisas da geometria também, do campo conceitual da trigonometria. Né? Então seria interessante para o professor da física também saber essas coisas. Né? Um conteúdo qualquer, vamos pegar, por exemplo, o conceito de força. O conceito de força envolve estruturas multiplicativas, tá? Porque ele envolve funções lineares, né? Envolve o conceito de função linear, envolve multiplicações, envolve divisões, envolve razão, envolve o que mais? Né? Envolve transformações, que é um conceito também das estruturas multiplicativas. Como é que é, Railan? Pode falar? Vetores. Vetores, né? Envolve trigonometria, envolve geometria plana, envolve geometria espacial. Então, assim, a física ela está recheada de situações para dar sentido também para conceitos matemáticos. Né? E a própria matemática está recheada aí de situações que podem dar sentido. Melhor, não vou falar assim. Né? Mas a matemática ela pode ser usada para para ser encarada como um estruturante do pensamento físico, por exemplo, né? Mas como eu te digo, né, Alzenira, na física, um conteúdo qualquer vai da percepção do professor de estruturar isso, né? Agora, o que a gente não pode entender, né, é que saber física ou saber matemática é saber falar física ou saber falar matemática, porque aí a gente está ignorando a parte operatória aí do conhecimento. Né? Claro, né, só reiterando aí o que eu falei, né, que na verdade estruturas aditivas e estruturas multiplicativas são campos conceituais que eles ajudam o professor e o pesquisador a construir situações que podem situar, né, o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem dos alunos de um conteúdo específico. Agora, claro, eles são recortes convenientes. Uma interessante pergunta que você fez. Como o professor de português poderia utilizar a TCC? Né, o conhecimento acontece a longo prazo, partindo da ideia da conceitualização. Ele pode observar como um determinado conceito aparece ao longo do ensino. Eu não entendi a tua última pergunta, mas com respeito à primeira, ele tem que pegar situações da vida real. Olha, por exemplo, no caso do português, aí tem vários conceitos no português, né? Por exemplo, semântica. Semântica deve ter um campo conceitual da semântica, eu imagino. Aí no campo conceitual da semântica, você vai ter lá as conjunções, né? As condições adversativas, as conjunções aditivas, você bota o e, o mais, que é a condição adversativa, condição, enfim, tem várias, né? Conjunções. Então, por exemplo, para dar sentido para as conjunções, ele pode usar, por exemplo, textos ou falas que as pessoas trazem, né? E discutir isso. Né? Pode trazer texto de jornal, texto de WhatsApp, né?
discutir o que acontece nos grupos do WhatsApp, pode trazer postagem no Instagram, legendas, né? O que essa pessoa quis dizer com isso? O que significa esse mais aqui? Então, o português, assim como a matemática, ele é uma forma de conhecimento, ele não é uma estrutura linguística meramente. Né? Então, uma observação também muito importante. Eu vinha pensando há muito tempo, mas eu esperava alguém me fazer essa pergunta, né? Como é que o professor de português pode usar? Porque eu confesso que eu acho que eu tive algum pouco de... eu nunca esperei que ninguém fosse me fazer essa pergunta, então eu ficava pensando, né? Assim, pô, seria interessante, mas eu nunca levei tanto a sério essa pergunta porque eu achei ela meio improvável, né, de acontecer. Mas é uma pergunta muito interessante, é por isso que eu achei ela improvável de acontecer, né? Ela não é nem de longe boba, né? Ela é uma pergunta muito interessante. O conhecimento acontece a longo prazo, partindo de conceitualização, ele pode observar como um determinado conceito aparece ao longo do ensino? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Agora, o professor de português, ele precisa arranjar as situações dentro dos campos conceituais. Alguns campos conceituais que eu viria, né? Por exemplo, claramente, o campo conceitual da sintaxe, no português, o campo conceitual da fonética, o campo conceitual da morfologia, o campo conceitual da semântica, que eu acabei de dizer para vocês, né? O campo conceitual da gramática. Tá? Então, todos esses campos conceituais são estruturados em formas de conhecimento e, portanto, eles podem ser organizados em termos de situações. E aí que é mais difícil, porque você precisa estudar a epistemologia no caso do português. Então, você precisa ter, por exemplo, uma formulação linguística de referência. No caso das palavras novas para o discente em um conceito, seria conveniente usar o dicionário? Como assim, Harlan? Você gostaria de escutar e de explicar? Eu acho que eu não entendi. No caso, assim, as palavras novas, né, específico que tem um significado para uma disciplina, né, e para outra tem outro significado. Seria conveniente usar o dicionário, né? O dicionário é uma ferramenta mediacional que você pode usar, com certeza. E olha que tem interessante aí, você pode usar o Google, né? Porque o Google tem diversos dicionários, né? Por exemplo, quando eu estou procurando uma palavra, às vezes eu quero saber um sinônimo, e aí tô com preguiça de ficar pensando num sinônimo. Eu boto lá no Google o sinônimo da palavra, né? Sei lá, sinônimo de conveniente, né? Aí você vai lá no Google e bota. Né? Isso, como muitos alunos possuem smartphone, é conveniente usar, por exemplo, essa ferramenta para você dirimir alguma dúvida. Aí depois, claro, né? Você pode ensinar o aluno a ir fazendo pesquisa ao longo do tempo. Claro, isso demora um pouco mais, né? Porque muitos de nós, às vezes, a gente tem dificuldade para fazer uma pesquisa confiável, né? Porque tem muita informação também na internet. E aí você precisa ensinar esse jovem, né, a fazer uma pesquisa confiável. Onde você ia procurar? Você ia procurar num veículo confiável. Por exemplo, nada contra os blogs. Os blogs são veículos de informação, mas eles transmitem uma visão muito pessoal do escritor. Nem todos os blogs são ruins, tá? Não estou dizendo que todos os blogs são ruins. Agora, existem blogs que são, por exemplo, divulgadores de notícias falsas. A gente precisa estar atento para essas coisas também, né? Então, nesses blogs, você pode encontrar novos invariantes operatórios, mas, às vezes, esses invariantes operatórios são invariantes operatórios que são falsos do ponto de vista científico. Então, é importante que você tenha em mãos, né, recursos que sejam confiáveis. Então, no caso aí, você mencionou o dicionário, né, procurar um dicionário eletrônico, né, porque às vezes assim, é muito difícil. Acho que eu não tenho nem tenho um dicionário aqui em casa, por exemplo, né? Aí, quem dirá um aluno, né, mais jovem, aí, com 15, 16 anos. Acho um pouco difícil. Mas o dicionário eletrônico é uma boa saída aí. Eu achei interessante a sua sugestão, Renan. Respondi a pergunta? Vernier destaca que a TCC pode ser utilizada em outras áreas do conhecimento. Ele direciona para matemática.
mas não tem como estudar, pesquisar, sem fazer questionamentos sobre como outros profissionais fazem uso da teoria. Na matemática, a gente já tem a teoria meio que encaminhada. Se você for, por exemplo, trabalhar com estruturas aditivas e estruturas multiplicativas, foi o trabalho do próprio Vergniaud. Na física, a Annick, o El-Barré e o Gerard Lamagnant, eles fizeram um trabalho sobre colisões, por exemplo. Então, tem vários trabalhos que o Vergniaud orientou e já tem um campo conceitual meio desenvolvido assim, né? Agora, é aquela coisa, né? Você nunca vai parar de desenvolver, por exemplo, o conhecimento sobre os campos conceituais. É preciso muito tempo, uma dezena, uma centena de pesquisadores pesquisando o mesmo tema. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode querer saber, né, Alzenira, como é que lá na sua escola as crianças vão aprendendo e vão se desenvolvendo no campo conceitual das estruturas aditivas. Você está fazendo um trabalho também que é inovador, né, dentro da análise combinatória. Como é que a gente descreve o campo conceitual da análise combinatória? Isso é um trabalho inovador. Eu tenho quase certeza disso. Eu também nunca fui pesquisar sobre, mas tem gente que que estuda campos conceituais do cálculo. Isso aí eu já vi. Né? Na análise combinatória, eu particularmente nunca fui investigar, mas eu imagino que seja também um trabalho inovador, porque você está pesquisando ali campos conceituais em revistas de matemática, para mim não aparece quase nada dessa temática aí, se eu já vi alguma coisa. Né? Então é um trabalho inovador e por isso é um trabalho importante. Né? Então, assim, não tem como estudar, pesquisar sem fazer questionamento sobre como outros profissionais fazem uso da teoria. Exatamente. Então, se você vai começar a estudar um campo conceitual completamente novo, né, é importante que você se baseie nos campos conceituais mais antigos. Eu, recentemente, nos anos de 2019, 2020 e esse ano, eu tive 3 trabalhos que foram aceitos para publicação em revista, que são sobre os campos conceituais da eletrostática, da magnetostática e da eletrodinâmica. E esses trabalhos, para eu construir esses conceitos, porque não tinha uma proposta ainda de classificação de situações, eu tive que ir lá no trabalho do Vergniaud sobre estruturas aditivas e estruturas multiplicativas para eu tirar uma espécie de um norte para construir essas coisas. Mas, claro, você vai fazer isso dentro da epistemologia específica. O Vergniaud, ele direcionou o trabalho para estruturas aditivas e estruturas multiplicativas usando conceitos desses campos conceituais. Então, a minha tarefa seria trabalhar com conceitos da eletricidade e do magnetismo para formular esses campos conceituais. Né? E, claro, pode vir um outro pesquisador e dizer, olha, eu acho que eu entendo de uma outra forma. E aí ele vai propor o trabalho dele. Vai vir um terceiro e vai dizer, eu acho que é de uma outra forma. E assim a gente vai no debate. Né? Então, como você falou, tem que fazer questionamentos sobre como outros profissionais, outros pesquisadores fizeram uso da teoria para você estudar a TCC em outros campos do conhecimento, sobretudo aqueles conhecimentos que ainda não possuem, por exemplo, trabalhos sobre a teoria dos campos conceituais. Certamente. É aí que é importante a revisão da literatura. Muito bem, muito bem. Na próxima semana é a Jaqueline que vai conduzir. Então, a Jaqueline vai fazer o mesmo papel que eu estou fazendo aqui. Ela vai fazer uma apresentação, ela vai fazer vai abrir a perguntas e vai direcionar também, né? A pessoa fez uma pergunta, ela vai e responde a pergunta, né? Eu também adorei o encontro de hoje. Foi muito bom estar com vocês aqui. A Alissa, infelizmente, acho que não pôde estar, acho que talvez por questões de trabalho ou algum tipo de impossibilidade, né? Mas adorei estar com vocês aqui. Inclusive a Jaque, acho que a Jaque caiu, né? Ela não está ouvindo aí o recado que era para ela, mas eu vou comunicar. A gente vai, todos nós vamos aprendendo um pouco, né? Então, eu já estudo um tempo, mas toda apresentação que eu vou fazer, eu pinço um exemplo novo, pego um exemplo novo e vou melhorando também a minha forma de compreender a teoria. Então, é muito importante para mim também isso. Então, a Jaqueline vai fazer isso, vai fazer uma apresentação de meia hora a 1 hora.
Aí depois ela vai mediar as perguntas, vai solicitar que façam as perguntas, e todo apresentador na semana vai fazer isso. Para que vocês tenham um pouco mais de autonomia, percam um pouco essa vergonha, porque vergonha, gente, a gente. Eu não queria aprender, eu acho que é isso que é vergonha. Eu tô aqui, eu não canso de aprender, porque a gente sempre pode fazer a coisa de uma forma um pouco melhor, né? E são lições da vida que a gente vai aprendendo arduamente, às vezes tomando um pouco de tapa na cara, né? Porque às vezes a gente é muito vaidoso e a gente, se tem uma coisa que engole a gente é o conhecimento, né? Então o conhecimento é uma coisa muito maior do que a gente, às vezes a gente se apropria de um pouquinho mais de uma determinada área, a gente já fica se achando o cara, mas na verdade não é bem assim, né? Então, nesse caso, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, pelas contribuições de vocês, né? E exatamente, estamos em constante aprendizagem. Muito bem observado, Maísa. E dizer que na semana que vem é a Jaqueline, né, que vai fazer a apresentação de um texto que relaciona a teoria dos campos conceituais com a aprendizagem significativa. Nós vamos rever essa teoria e vamos trazer mais exemplos. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar a gravação e já deixar um forte abraço a todos. Eu vou ter que sair agora.